Pausa ou pause? Mais pausas é sinônimo de menopausa? Se uma pausa de semibreve é o dobro de uma pausa de semínima, significa que se eu der uma pausa maneira, melhoro a vida inteira? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Adilson e nós estamos no episódio de número 47. Olha lá, pessoal, 47 vezes nossa presença nessa querida podosfera. Fala você, Welder. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Welder. Espero que vocês estejam bem. 47 vezes, muita coisa, né? Um prazer estar aqui mais uma vez. Eu espero que vocês desenvolvam um pouco mais o matite de vocês aqui com a gente e compartilhem o matite de vocês com a gente também, que é sempre bom. Vamos lá. E diretamente da terra dos nossos inconfidentes, Bruno Reis. Fala, meu querido. Fala você. Salve, salve a todos que nos ouvem mais uma vez. 47 episódios, sempre muito massa, muito gostoso. Espero que mais uma vez o matite dessa galerinha de cá seja bacana para vocês. E já deixo aqui o meu abração aos meus companheiros, Adilson, Helder e o grande professor Baldo, né? Hoje o filósofo mais famoso de Serra Negra não estará conosco por conta de questões de agenda, que ele é um ser humaninho extremamente requisitado e neste momento amigos muito queridos dele precisava da presença dele para poder processar algumas questões que só o amor da amizade nos ajuda a processar. Estou certo ou estou errado, meus companheiros? Tá certíssimo. Força aí, Baldo. Tamo contigo aí também. Beleza. Tamo junto, seu Baldo. Pessoal, esses dias eu estava acompanhando minha esposa em um exame médico de rotina, nada grave. E devo dizer que salas de espera de laboratórios ou de consultório médico, de modo geral, é um exercício antropológico. E para mim, então, que sou contador de histórias, faz com que o nosso repertório cresça e muito, pois a gente escuta muita história daqui, muita história de lá e a gente reproduz. Há quem diga que o nome disso seja fofoca, mas pra gente que é contador de histórias, o que a gente faz? A gente oculta o sujeito e dá um destaque no predicado, porque a história, pra contar, sempre dá o que falar. Então, seguinte, 3, 2, 1, plim, temos uma nova história. Mas eu não vou contar nenhuma história em particular do que eu ouvi lá nessa sala de espera. Eu, do meu canto da sala, vi uma pessoa com notebook no colo, celular preso no ombro, enquanto falava, digitava, e uma criança corria e a outra caía, e por fim o sussurro de uma jovem ao celular, gravando para as postagens de seus seguidores, e ela dizia assim: "Af, que tédio." Era difícil me concentrar em um personagem. E a gota d'água foi quando recebi de alguns de nossos ouvintes uma pergunta dizendo o seguinte, em primeira mão naquela ocasião, não agora porque isso já aconteceu, que foi o caso da Simone Biles, que havia desistido de algumas finais dos Jogos Olímpicos no Japão. Eu perguntava o que a gente achava disso, se a gente ia falar em algum momento sobre a Simone Biles. Mas como eu disse anteriormente, nós vamos ocultar o sujeito e destacar o predicado. E nessa hora eu me lembrei da paranaense, só que é esse sujeito eu vou destacar. Uma paranaense chamada Vitória Carolina Gruger. Acho que eu falei correto o nome dela. Mais conhecida como Vika. E sua canção chamada Pausa, que fez sucesso porque ela compôs nesse período de pandemia, e a canção se chama Pausa, e que diz o seguinte: será que tem remédio para curar meu tédio? Será que existe cura para toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em um livro antigo, se foi premeditado ou coisa do acaso? E por aí vai. Toda essa história só para perguntar. Pausar não é desistir, certo? E persistir também não é forçar a barra para contrariar quem dizia que não ia dar certo, correto? Então, vou repetir. Pausar não é desistir. E persistir também não é uma questão de teimosia só para provar o contrário aos outros que dizia que ia dar errado. Beleza?
Fala vocês. Cara, você traz uns temas aí bem interessantes. Primeiro, uma pessoa que desiste de algo que ela batalhou muito para conquistar, para chegar até onde chegou, que foi o caso aí da atleta nas Olimpíadas. E eu vi que na época saiu muita discussão sobre questão de saúde mental. O que adianta, né? Se você pode conquistar milhões de coisas, se você não tiver bem, essas conquistas não trazem, né, a felicidade, não servem para você, não trazem a alegria para você que trariam, por exemplo, para a nação, para as pessoas que assistiram, se ela eventualmente ganhasse uma medalha e tudo mais. Então, trouxe muito essa discussão. E os temas aí também que veio na música é uma coisa muito complicada da gente falar nos tempos de hoje também, porque existe uma enxurrada de informação e quando tem muita informação a gente acaba sem saber para onde correr também, né? Quando você fala da questão do que seria pausar, do que seria desistir e do que seria persistir. E em que momento que a gente deve optar por uma ou outra dessas opções. Quando que eu devo dar só uma pausa? Quando que eu devo persistir? Quando que eu devo desistir? Eu acho muito interessante porque a gente tem uma cultura, né? Foi um slogan do Brasil há uns anos atrás, eu sou brasileiro e não desisto nunca. A gente vê isso muito na cultura pop. Eu gosto muito de um anime onde o protagonista, o Naruto, o slogan dele é eu nunca desisto, esse é o meu jeito ninja. É um anime que fala de ninjas e ele tem um sonho que ele quer alcançar, que ele quer se tornar o ninja mais poderoso da vila, o Hokage, e ele fala, o meu jeito ninja é que eu não desisto nunca. E a gente vê isso retratado em várias outras obras, a questão da persistência, de você sempre se levantar, de você sempre continuar, de você sempre persistir, como se isso fosse realmente a única opção, como se você não pudesse dar uma pausa, como você não, se você realmente não pudesse desistir também. Me fez refletir e trouxe aqui para minha reflexão essa questão da positividade. A positividade, ela é um objeto que tem sido estudado aí pela psicologia e também, né, a gente pode colocar a positividade, é algo que está sendo estudado por universidades aí de renome, como Harvard, por exemplo. Só que, como tudo que é pesquisado e sai e cai na boca do povo, né, as pessoas conhecem, acabam que algumas pessoas pegam alguns termos, se apropriam de alguns termos, algumas linhas de pensamento, alguns profissionais e usam de forma indiscriminada. E hoje nós temos uma chamada positividade tóxica. E por que positividade tóxica? Porque é uma positividade que ao invés de trazer benefícios para a pessoa, porque é isso que a pesquisa a respeito da positividade ela mostra, né? Que uma pessoa mais positiva, mais de bem com a vida, mais otimista, que cultiva pensamentos mais agradáveis, que é uma pessoa que tem mais esperanças da vida, que é mais grata, que cultiva emoções positivas, ela tende a ter mais sucesso, ela tende a conquistar mais coisas, ela tende a superar problemas pessoais e reveses da vida de forma mais rápida, mais simples, né? Isso a gente consegue, através do método científico, correlacionar, né? Uma pessoa que é mais positiva, geralmente existe uma correlação entre alguém que é mais positivo e ela ter mais conquistas e mais sucesso na vida. É uma correlação que a gente consegue fazer. Mas aí vem uma positividade tóxica e que coloca que, na verdade, seria uma coisa muito fácil e muito mágica. Como se não existisse o negativo, como se não existissem os problemas, e como se fosse algo que assim é mágico. Você vai pensar positivamente e automaticamente milhões de coisas vão acontecer para você sem você fazer nada. O universo vai trabalhar a seu favor e vai trazer inúmeros benefícios para sua vida e tudo mais. E é claro que não tem nada de errado você acreditar nisso, se é a sua crença, se você acha que isso é possível para sua vida. Mas a toxicidade acontece quando a gente vê que certas coisas começam assim, bom, então você não pode sofrer nunca, então você não pode passar por dificuldades. Então você nega o que está acontecendo de errado com as coisas, que não é nada do que a psicologia positiva, por exemplo, que é uma linha que eu gosto de seguir, prega. Fica difícil diferenciar o que é positividade saudável e o que é positividade tóxica, porque elas usam o mesmo termo, só que as consequências são diferentes. Por exemplo, dentro da psicologia positiva, nós temos que você ser uma pessoa mais grata
as coisas boas que acontecem com você ajudam você a focar a sua mente no que é positivo. Não que não existam coisas negativas, mas é que a gente sabe que a nossa mente ela foca muito mais no que é negativo do que no que é positivo. E você ser uma pessoa mais grata, você treina a sua mente para focar naquilo que é mais positivo. Mas você ainda vai ter que lidar com aquelas coisas que são negativas, é claro que você vai. Já na positividade tóxica, é como se ela dissesse que você ser grato, o universo vai ficar feliz com você e vai te dar muito mais oportunidades, vai te dar muito mais coisas e vai trazer muito mais coisas para você simplesmente porque você é grato. E a gente sabe que cientificamente não dá para fazer essa conta. E aí vem essa questão da desistência, porque nessa positividade tóxica, ela vai falar que você pode ser o que você quiser, desde que você acredite de todo o seu coração, que você pode alcançar tudo o que você quiser, desde que você acredite, tenha fé e persista e nunca desista. Só que nem sempre é assim, gente. É lógico que a persistência ela é muito importante. Se a gente não tiver um pouco de persistência, a gente não conquista nada na vida. Se a gente não persistir pelo menos um pouco naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente sonha, a gente nunca vai conquistar nada. Só que existem momentos que a gente tem que falar assim, pô, caraca, velho, não dá pra mim mais. Poxa, velho, eu não vou tentar mais isso aqui porque tá me machucando. Eu não sei nem se eu quero mais isso aqui. Não sei nem se faz sentido mais pra mim isso aqui. Eu vou dar uma pausa disso aqui por enquanto. Vou deixar isso de lado por enquanto. E tá tudo bem. Tá tudo bem, você não é um fracasso por causa disso. Você simplesmente percebeu que tá na hora de dar uma paradinha, tá na hora de esperar um pouco pra ver se aquilo realmente ainda faz sentido pra você. Desculpa interromper, tem uma frase minha que você já tá acostumado, que quando o pessoal pergunta como que eu tô, eu digo sempre bem. Já me taxaram dessa coisa da positividade tóxica. Não há uma positividade tóxica na minha fala, porque quando eu digo que eu estou bem é porque de fato eu estou bem. E no dia que eu não estiver, eu vou dizer que eu não estou. É essa a diferença que você tá falando do cientificismo, né, e do achismo. Uma coisa é a psicologia positiva, que de fato focar. A gente até falou isso em um dos nossos episódios, o que nos falta e o que nos farta, de focar nisso. É basicamente isso, né? Sim, é. E quando eu posso falar também o sempre bem, no sentido que eu estou desejando isso pra mim. Isso não tá tendo nada de errado. Sempre bem. Sim. Por mais que talvez eu não esteja bem agora, mas eu sei que eu vou ficar bem. Eu sei que é um desejo quando não, que eu tenho. Né? Mas o que eu tô dizendo é aquilo, né? Que às vezes fica tóxico porque realmente aí eu não posso desistir. Eu não posso desistir de algo porque senão eu vou ser um fracassado, senão eu não vou ser, não vou agradar as pessoas, senão eu não vou atingir expectativas minhas ou dos outros. Cara, e aí não, a gente precisa sim, tem hora que a gente tem que dar uma pausa e tem hora que a gente precisa olhar para alguns sonhos que a gente tinha e falar assim, poxa cara, não rola mais, vou mudar, vou desistir desse sonho. Porque tem vezes que não dá mais, tem vezes que alguns sonhos, chega uma hora que não rola mais, você já insistiu, você já fez, você já persistiu, você já deu um gás e você tá vendo que não tá rolando mais, que não é aquilo mais, que não faz sentido mais. E talvez seja a hora de desistir. Talvez seja a hora de abrir mão, de deixar o sonho embora. E aí você vai ter energia, você vai ter gás para focar em outras coisas. E quando que eu sei que é hora de continuar persistindo, que é hora de dar uma pausa, ou que é hora de realmente deixar embora? Parâmetro para eu saber disso sou eu. É o que tá dentro lá de mim, é o que eu tô sentindo. A gente se distanciou tanto da gente que a gente não consegue dizer o que a gente realmente quer. Muitas vezes eu pergunto para alguns pacientes no consultório, mas o que você quer? E a pessoa fala, eu não sei. Como que eu não sei o que é bom para mim? Como que eu não sei o que eu quero para mim? E isso é uma realidade de muita gente em situações específicas da vida. A gente aprendeu que quem dá os valores pra gente, quem decide o que é bom pra mim, quem decide se eu devo continuar, se eu devo desistir, se eu devo parar ou não, são os outros. Como se o meu ser não tivesse capacidade de dizer isso por mim. A gente coloca uma roupa e a gente pergunta pro outro, ficou boa? Como assim? Ficou boa pra quem? Quem tá vestindo? Pra quem tem que estar boa? A gente cozinha um prato delicioso e eu dou pra alguém comer e falo, e aí, ficou bom? Ficou bom pra quem?
a gente perdeu eu chamo de senso estético. A gente perdeu esse feeling com a gente mesmo, de conseguir provar uma coisa e falar, nossa, isso aqui tá bom. Eu posso perguntar pra ele, e aí, o que você achou da comida? É outra história. Porque eu sei que tá boa. Mas o que você achou? Aí o outro vai poder me dar a opinião dele. Mas a gente pergunta, e aí? Ficou bom? Porque a gente quer que o outro valide. Eu posso colocar uma roupa e falar, cara, essa roupa ficou maravilhosa em mim. E perguntar pro outro, o que você achou dessa minha blusa? Pra saber o que você achou da blusa. Mas não, eu quero que ele valide pra mim que ficou bom. Porque é como se eu não tivesse as condições de dizer. E eu sei, galera, que às vezes é difícil. Mas se você perguntar, né, olhar pra dentro de você, você sabe, cara. Lembra dos momentos que você quis muito alguma coisa? Geralmente lá na nossa juventude, lá na nossa adolescência, a gente era muito impetuoso. Quando a gente queria alguma coisa, nada segurava, né? Sabia que ia apanhar do pai, da mãe, a gente pulava a janela e ia pra festa e não sei o quê. E a gente sabia o que eu queria. Eu sabia. E quando eu queria, eu fazia. E enquanto eu queria, eu mantinha. Mas a gente vai perdendo isso e chega uma hora que a gente não sabe mais se a gente quer, se a gente não quer. Se a gente quer continuar, se a gente quer parar. Então eu achei muito corajosa essa atitude da atleta de falar, pô, cara, eu não quero. Nesse momento não tá fazendo sentido pra mim. É a minha saúde mental. Foi ela lá dentro que falou, olha, não. Ah, mas olha onde ela tinha chegado, toda a dificuldade que ela teve pra chegar. Cara, nada disso interessa. A opinião ninguém interessa. Se a opinião lá dentro do meu ser, que é a pessoa mais importante pra mim, sou eu, e se não é, deveria ser, tá dizendo que não rola. Tá dizendo que não quer, que não vai. Quantas vezes a gente tá insistindo em algumas coisas, cara, que você lá dentro, você sabe que você não quer mais. Empregos, relacionamentos, situações, você tá insistindo, porque, sei lá, é importante pra alguém, pra sociedade, pro mundo, eu não sei o que você enfiou na sua cabeça, mas você lá dentro tá dizendo, não, eu não quero mais. Então a gente precisa aprender a voltar a atenção pra gente de novo, a escutar a gente de novo. Porque quando a gente aprender, e é lógico que é uma caminhada, não é de uma hora para outra, você vai aprendendo novamente a se escutar, né? A dar ouvidos à pessoa mais importante do mundo, que é você. A pessoa mais importante do seu universo é você. E aí você vai aprendendo, né? Você vai sacando que assim, pô, eu acho que é hora de dar uma pausa nisso aqui. Ou eu acho que não, eu quero continuar ainda. Cara, deu errado, tive uns negócios, mas eu quero continuar isso aqui, eu tô empolgado. Ou, cara, já deu. Me machucou demais, tá me fazendo mais mal do que bem. Tá na hora de desistir desse negócio. Tá na hora de ir pro outro lado. Então eu acho que é isso. Show de bola. E aí, Brunão, faz sentido pra você? Eu achei bacana na fala do Elder o quanto, de fato, a gente não pode ser muito raso nos assuntos, nos temas, seja ele qual for, cara. E a gente acha que com o tempo, né, a escola em alguns momentos é um pouco chata, quando a gente, pela nossa imaturidade, e a gente vai perdendo o prazer que tem de estudar, de conhecer alguma coisa e ir a fundo. E, cara, quando a gente se torna adulto, se a gente não aprende da primeira vez, né, ou reaprende a estudar, a procurar os temas, cara, porque deve ter gente que ganha dinheiro praticando, né, a positividade tóxica. E às vezes não é nem por maldade, simplesmente a pessoa não quis ir a fundo antes de vender aquilo que ela tá acreditando, tá divulgando, né? Então eu achei muito bacana. E outra coisa que me chama a atenção, né, quando a gente fala esse ponto de parar ou não parar, não tem muito uma regra, na verdade. Cada um é cada um, como qualquer coisa na vida, né? Talvez até o que é tóxico de alguma forma para uns pode não ser para outros. Fazendo um link com o Elder falou no final, a gente precisa de fato nos conhecer, estar próximo de nós mesmos, para saber assim, ó, cara, isso para mim faz sentido e isso não faz. E aí puxando um pouco pro meu Matite, né? Uma coisa que eu compartilho muito com o meu time. Nem sempre a gente sabe até onde a gente poderia chegar quando a gente desiste. E isso é muito... Quando você começa a praticar isso no dia a dia, é muito transformador. Porque, geralmente, onde a gente precisa focar é no porquê a gente desistiu. O que levou a gente a desistir de alguma situação. Às vezes pode ser como o caso da atleta, né? Assim, chegou no limite. Cara, e aí não tem jeito. Ou a pessoa vai desistir ou ela vai fracassar, porque ela tá no limite. Então, é um caso extremo.
Mas tem pessoas muitas vezes que desistem antes, por medo do que vai acontecer, por ansiedade, por uma série de coisas. No dia a dia, né, no meu trabalho, o que eu procuro incentivar as pessoas, principalmente quando pensando em produtividade, e aí eu não estou dizendo o seguinte, não, o cara tem uma meta que é atingir uma medalha, não é isso. O cara tem uma rotina do dia a dia, que ele tem uma série de tarefas que nunca vão cessar. Hoje ele completa umas e amanhã vem novas. Hoje ele completa umas e amanhã vem novas. E tem uma tendência natural da gente estabelecer um limite nosso. Não, eu só consigo ir até aqui. E não quer dizer que o seu trabalho está ou não em risco. Simplesmente você estabeleceu essa meta. Principalmente aquelas pessoas que ficam angustiadas, que perdem o final de semana, porque fica muito preocupada e tento trocar essa ideia, né? Falou assim, ó, legal. Antes de começar uma atividade, a gente sempre pensa, bom, talvez eu vou levar 3 horas, agora são 4 horas da tarde, 5 horas o ônibus vai embora e eu não vou conseguir terminar. Então o que a pessoa, ela já entra no espírito assim, poxa, vou ter que me justificar, talvez vou ter que ficar até mais tarde, e aquilo acaba atrapalhando. Então eu tento incentivar, falo assim, ó, beleza, talvez você não vai concluir o 100%, mas você vai chegar em 80%. Se você falar assim, ó, beleza, eu vou até acabar o tempo. Despressuriza, tira essa pressão. A gente vai fazer uma prova, né, e a gente fala, cara, eu preciso tirar 10, mas eu nem vou fazer porque eu não vou tirar 10, porque os outros concorrentes, a média é sempre 9, aquele concurso, os últimos que passaram tiraram 8,5, esquece, eu nem vou. Cara, peraí, talvez você não tire um 10, mas será que você não consegue tirar um 8, um 8,5 e tá ali... Né? Então eu sempre tento incentivar isso, assim, ó, não foca muito na projeção do que vai ser quando chegar no final ali. Porque nem sempre a gente tem domínio sobre isso, principalmente quando a gente ainda não está no limite. Isso é muito bacana. À medida que você vai fazendo isso, você começa a se conhecer mais no sentido de falar, cara, na verdade, eu posso mais. Muitas vezes nós mesmos nos seguramos achando que a gente não vai chegar lá. Então, assim, acho que esse é uma atitude que há alguns anos eu já compartilho com as pessoas que trabalham comigo e que eu acho que é bacana. E mais uma vez, eu não tô falando de quando você já tá no limite e você tentar ir mais um pouquinho. Quando você chegou no limite, é o limite. Não tem muito mais o que fazer. Mas nasquelas situações que a gente enxerga que a gente ainda não tá lá, né? Nós não chegamos. Mas que a gente tá sentindo que não vai dar. Acho que não vai dar certo. Cara, peraí, não foca ainda no que vai acontecer, porque o que vai acontecer, vai acontecer. Foca no que você está fazendo, no seu jeito, no seu ritmo. A chance de você, lá no final, atingir muito mais do que você imaginava até então, eu pelo menos, acredito que seja muito maior. Show de bola, meus caros. Show de bola mesmo. Você falando do Nota 10, do Nota 9, me fez lembrar o meu podcast de cabeceira, que eu não perco um episódio, que é o podcast chamado Nota 6. O Mauro Fantini, ele fala que a ideia dele começar um podcast, ele sempre foi protelando, porque ele queria fazer um negócio que fosse assim, Nota 10. Só que, velho, Nota 6 também passa de ano. Nota 6 também inspira. Nota 6 também é resultado. E daí foi quando, inicialmente, eu e o Helder pensamos, vamos começar quando? Vamos começar agora. Foi ou não foi, Helder? Senão a gente não vai começar nunca, né? A gente não vai começar nunca. Brincando, a gente já tem aí pouco mais de um ano, 47 episódios. E o chicote vai estralando. E a gente vai fazendo. Nota 6 também é legal, meus caros. Talvez se tivesse pensando na nota 8 lá na frente, hoje estaria no episódio 20, tirando um 7,5, né? Cara, que loucura. Ou no episódio 2. Ou no 0. Ai, que loucura. Fazendo planos, né? Planos. Não, porque vamos comprar lá, vamos arrumar o estúdio, vamos não sei o que, ter material, não sei o que lá. Pra ser nota 10, né? E daí, o que vai acontecer? Não vai rolar. Não vai rolar. E a gente tá ali. Tá dentro da média, tá passando de ano. E essa ideia do Nota 6 sempre me foi muito vivo na cabeça, principalmente na minha época de ensino fundamental e ensino médio. Porque nem todo Nota 10 era um cara legal.
Mas a maioria dos nota 6 era gente de bem, que a gente convive até hoje, que toma cerveja junto, que troca ideia. E eu falava muito isso pro jovem, quando eu trabalhava com educação profissionalizante. Meu, melhor que perfeito é feito, faça. O importante é o resultado que você colocou aí. Eu acredito muito mais num aluno nota 6 que ele foi lá, o que tinha na bacia das almas, ele despejou naquela avaliação, do que aquele cara que virou a madrugada decorando um conceito que nem é dele. Ele não apreendeu. Aquilo não é dele. Aquilo é decorado, velho. E ele só reproduziu. E daí não vai rolar. E eu penso justamente isso. Quantas vezes eu desisti de alguma coisa? Muitas. De quantas outras eu vou desistir? Inúmeras, eu não faço ideia. A quantidade de faculdades que eu entrei e saí, minha mãe ficava louca. Meu filho! Ela tinha uns provérbios idosos que ela falava assim: meu filho, pedra que muito rola não cria lodo. Olha, quem pinga aqui, pinga ali, não pinga em canto nenhum. E não sei o que. Era um monte de frases de efeito, assim, dessa positiva. Acredito que já era o genoma inicial dessa positividade tóxica aí, de fazer, olha, começou, termina. Quantos alunos falaram assim, eu não sou muito de ler, porque eu pego o livro, não me interessa, eu acabo não terminando, eu fico me achando frustrado. E eu sempre falo assim, livro é que nem namoro. Se você conclui, você casou. Se você não conclui, acabou. Eu nunca peguei um livro que na introdução, no preâmbulo da coisa, diz assim, você, a partir de agora, é obrigado a concluir essa obra. Caguei! Vai cada um pro seu canto. Se deu, se não deu conexão, não vai rolar. Vamos viver uma coisa de cada vez. E daí é a questão da persistência, que o Elder falou. Quando a gente tem os rompantes de jovem, a gente é impiedoso, você mete o peito e vai. Quantas coisas a gente conquistou assim? E quantas outras a gente deixou de conquistar? Então, gente, a gente precisa fazer uma análise. Foi bacana o que a Simone Biles fez? Foi. Foi bacana o que o nosso atleta Darlan, do arremesso de peso, fez? Que ele persistiu. Ele foi treinar em terreno baldio. Não teve grana. 18% da delegação brasileira foi para os Jogos Olímpicos à custa de vaquinha online, que a galera juntou dinheiro para que essa galera fosse lá e agora ganha medalha. Vem um governo falar que, olha, pátria amada, não sei o que, e a gente incentiva, ministério. Não tem nada disso. Foi persistência e autoconhecimento. A hora de parar é a hora que a gente não quer mais. Nós temos esse direito. Exatamente. Essa galera persistiu porque eles queriam, né? Esse cara aí do arremesso de peso. Cara, imagina o quanto que não tem que querer, né, cara? Imagina o quanto que esses atletas não têm que querer para poder chegar aonde chegaram e ainda conquistar medalha sem Sim. todo o incentivo, sem toda o amparo que outros Total. países têm, né? Então a gente sabe, é importante querer, é importante persistir naquilo que a gente quer, mas é importante saber também a hora que, pô, cara, não deu, né? Não dá mais. Meus maiores mentores, eles falavam assim, Adilson, o mundo é dividido em duas partes, os que querem e os que querem mesmo. Os que querem apenas querem, os que querem mesmo conquistam. Mas é um querer, como já dizia o antigo Jânio Quadros, filo porque quilo, eu fiz porque eu quis. Eu não fiz porque o outro queria, eu não fiz porque o outro criava uma ideia em relação a isso para que eu conquistasse. Filo porque quilo, eu fiz porque eu quis. E daí a gente vai dentro dessa questão e a gente foge dessa positividade tóxica que o Elder falou e estamos dentro aí dessa média mensurável que o Bruno falou. Ah, mas está dentro da média. E daí? Quem diz que a gente não pode ser mediano? A gente é mediano num monte de coisa. A gente tem essa meleca de moral flexível que tem que ser igual todo mundo, um montão de coisa. Cada vez que eu olho pro Bruno e eu vejo o black dele crescendo, eu fico cada vez mais orgulhoso. Porque ele quis sair dessa média, essa média bonitinha. Lindo black, Brunão, é nóis. Quem não tá vendo, qualquer dia a gente toma coragem e posta fotos nossas nas redes sociais. Porque apesar, como diria o Baldo, a beleza ela é relativa, ser feio é relativo. Mas como diria o Baldo, a beleza ela acaba, a feiura ela só aumenta. Então a gente tá crescendo. Pessoal, eu acho que o nosso papo fica por aqui para não interromper a rotina de quem nos ouve. E também fica aquele gostinho de quero mais. Deixo aqui meu abraço. Baldo, saudade de você. Até o próximo programa. Pessoal que nos ouve, vamos lá nas redes, comentem, compartilhem, tamo junto. Esse bate-papo existe por dois motivos. Primeiro, porque a gente quer. A gente faz porque quer.
Filo porque quilo, a gente fez porque quis. E segundo, porque é gostoso saber que vocês ouvem e que o nosso aprendizado também contribui para o aprendizado de vocês. E vou finalizar com a frase de cabeceira também, que eu adoro, que é do personagem Don Quixote de la Mancha, do grande Cervantes, que ele diz o seguinte: eu sei quem eu sou e quem eu posso ser, vírgula, se desejar. Vou repetir. Eu sei quem eu sou e quem posso ser, vírgula, se desejar. Então, se você deseja, faça. Se você não deseja, não faça. Não é derrota, não é demérito. Ao contrário, é vitória e você é vitorioso. Grande abraço, beijo na família. Welder, dá o seu salve aí. Bom, pessoal, foi um prazer mais uma vez estar aqui. Eu espero ter contribuído de alguma forma para o matite pessoal de vocês. E eu desejo de coração que vocês, como eu, que estou a cada dia aprendendo, que vocês vão a cada dia aprendendo a escutar mais vocês. À medida que vocês vão aprendendo a escutar vocês vão ter mais segurança em saber quando é a hora de persistir, de continuar, de pôr gás para conquistar aquilo que você quer e às vezes até sair da média, né? A gente às vezes até alcançar coisas que você nem imagina porque você tá fazendo, porque você quer, porque você deseja mesmo, porque é algo da sua alma. Deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. E a hora de, quem sabe, desistir mesmo e falar, não, ó, a gente tentou, a gente fez, mas não dá mais, tá machucando, era um sonho muito bonito, mas que agora tá se transformando num peso, tá sendo algo que me machuca. E a cada vez que você der mais voz a você e der mais ouvidos a você, você vai ter mais condições de discernir qual que é o momento para cada ação. Então fica aqui meu abraço para vocês, abraço aos meus companheiros aí de podcast, abraço ao Baldo que não tá aqui, né? E até semana que vem. Valeu, moçada, valeu, sempre muito bom, foi bom demais. Morrendo de saudade do Baldo já. Semana passada eu falei que, a gente fica ansioso, né? E aí, não tô mais acostumado a ficar mais de uma semana sem trocar ideia com vocês três. Então, Baldo, senti sua falta hoje. E é isso, moçada. Espero que vocês também tenham curtido. Compartilhei um pouquinho do meu matite aqui de coração. Sem pressão, moçada. Zero pressão, despressuriza. Não tem problema se tá na média, não tem problema se não foi dessa vez. Bora ser feliz. Um beijão, Adilson. Um beijão, Helder. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Até a próxima. Chegamos ao final deste episódio, que contou com a colaboração de Bruno Reis, Welder Santos, Rosângela França, Stephanie Oliveira e eu, Adilson Matias de França. Lembre-se de compartilhar com seus amigos, ou com não tão amigos assim, mas compartilhe. Para falar conosco, nos chame pelo Instagram ou pelo YouTube. Aprendiz Matite, Mathite, Aprendiz Matite. Ficamos por aqui. Tchau!